muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. O Flamengo é campeão carioca de 2025. Ficou no 0-0 com o Fluminense, mas como tinha vencido o primeiro jogo, levou o título. E esse é o terceiro do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. O Maracanã é cheio de tradições, antigas e novas. Final, domingo, à tarde, Fla-Flu. Pela quinta vez nos últimos 6 anos, o Carioca foi decidido pelas duas equipes. 3-0, Flamengo, 3-0. Tricolor de coração! Aqui, ó, respeita! O Carioca é novo! Wesley levantou a cabeça, pode... O Flamengo construiu a vantagem na quarta-feira passada, venceu por 2-1 e, por isso, precisava de um empate ontem para ser campeão. O Flu, de Mano Menezes, por outro lado, só pensava em vencer, mas não agia tanto para isso. No primeiro tempo, só acertou um chute no gol e sem perigo. Mérito rubro-negro. O time de Felipe Luiz dominou as ações do jogo. Plata incendeia a torcida rubro-negra. Vini Júnior, convocado para a seleção, viu tudo de camarote. Neste lance, Plata roubou a bola de Fábio e quase abriu o placar. O goleiro veterano se redimiu. Tá aí o Fábio, apertado, Plata roubou, pode fazer, Fábio se recupera. Menos de 2 minutos depois, outra chance. Esta construída pelos pés de Gerson, Wesley e finalizada por Plata, de novo. Thiago Silva foi quem tirou dessa vez. Thiago Silva, o monstro zagueiro do Fluminense, se atira na bola e salva. A terceira oportunidade foi desperdiçada por Luiz Araújo. Olha a bola que ele recebeu de Arrascaeta. Saiu Luiz Araújo para bater pro gol, para fora! Na volta do intervalo, o Fluminense criou a primeira grande oportunidade tricolor da partida. Foi a única finalização de Cano, inclusive. A partir daí, o Flamengo retomou as rédeas do jogo. Fez 2 gols, os 2 anulados. O primeiro foi marcado por Gonzalo Plata. Juninho tá na grande área, fintou, rolou, Plata! Só que na origem do lance, Juninho se enroscou com Ignacio. O VAR recomendou a revisão e o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou falta. Os dois estão se embolando. Para mim, a ação do Juninho foi uma ação ali de queda. Isso não é lance de VAR. O lance foi absolutamente legal. A decisão incendiou a torcida tricolor. Keno foi no embalo, mas parou em Rossi. Bola lançada pro Keno, dominou o Keno, defendeu Rossi. O outro gol anulado começou com a jogada de Juninho. Michael estufou a rede. Pra trás, atenção, Michael, acabou. Mas Juninho estava impedido. Impedimento marcado, acabou não. Só deu tempo para uma pressão final do Fluminense e pronto. Esticada na área para ele, deixou passar, toca na defesa. Reclamação pertinente do time do Fluminense que queria escanteio. Bruno Arleu não viu. Empate em 0-0, título do Flamengo. Apita Bruno Arleu de Araújo, acabou. O Flamengo é campeão carioca. Zico entregou aos jogadores a taça que leva o nome dele. O ídolo rubro-negro foi homenageado pela Federação Carioca neste ano. Sai o campeão carioca em 2025. Então eu acho que hoje, infelizmente, a gente sai derrotado, mas sai com muitas lições para aprender. A derrota é ruim sempre, mas tivemos uma derrota com a dignidade de um time que procurou se superar, tentar igualar com dedicação contra um adversário que está num nível melhor do que a gente. Muito por causa do trabalho de um novato na função. Aos 39 anos, Felipe Luiz está acumulando grandes resultados. Essa taça brilhanta ainda mais o início de carreira espetacular do treinador Felipe Luiz. Ele comandou o Flamengo e conquistou o Campeonato Carioca pela 39ª vez. É o clube que mais ganhou o campeonato. E Felipe segue com mais títulos do que derrotas no currículo. São 3 troféus conquistados, Carioca, Supercopa e Copa do Brasil, e só um jogo perdido. Isso em menos de 6 meses de trabalho. Não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. Por isso está tão feliz com o que vem construindo. Sabe do talento do grupo que tem nas mãos e cobiça continuar no topo. Eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais.
e vou me esforçar, vou trabalhar. Ao que tudo indica, não tem banho de água fria que pare esse time. Agora a gente leva você para dentro da festa no gramado do Maracanã. O Juliano Lima bateu um papo com os campeões cariocas. Vou mostrar um pouquinho dessa festa do Flamengo, campeão carioca de 2025. O que você pode falar do Filipe Luís, depois de conquistar a Copa do Brasil, a Supercopa Rei e agora o Campeonato Carioca? Eu que te pergunto, o que você pode falar dele? O melhor possível. E você? É um cara, além de ser o treinador, é um amigo, tem um carinho muito grande. Cobra muita gente, sempre a evoluir, sempre tá bem. E isso é muito bom. A gente se sente muito feliz dele ser chato com a gente, né? Pra gente poder sempre dar o nosso melhor dentro de campo. E isso resume em títulos, em vitórias. Mais um título para nós, importante começar o ano da melhor forma possível. Todos os jogadores ganhando minutos, a gente se preparando para um ano que é muito longo, vamos precisar de todo mundo. E a gente quer também esse ano pelear por coisas importantes, brigar por mais títulos. Alexandre, tudo bem? Hoje, aqui no Maracanã, com mais de 69 mil torcedores, o Vini Júnior estava no camarote assistindo vocês. Conheço o Vinícius Júnior muito bem, ele é flamenguista de coração. Então é sempre legal ver um dos ídolos do Flamengo vir aqui prestigiar toda essa festa, porque ele já passou por isso e tenho certeza que lá no fundo sente essa saudade. O sentimento é único, é indescritível. Eu estou muito feliz de levantar mais um título com essa camisa para corear esse começo de temporada que a gente fez, está fazendo muito bem feito. Agradecer à nação pelo apoio de sempre. E o Flamengo aumentou a diferença de títulos para o Fluminense como o maior campeão da história do Carioca. O Flamengo agora tem 39, Fluminense 33, Vasco 24 e Botafogo 21 títulos. Se a gente for olhar só neste século, a superioridade do Flamengo sobre os outros rivais cariocas fica muito maior. São 13 títulos do Flamengo contra 12 de Fluminense, Botafogo e Vasco somados. Um domínio claro no Rio de Janeiro nesses últimos 25 anos. Falando de campo e bola, começo com você, rei do Rio, Vene Casagrande. Gostou do seu Flamengo? Eu quero que você fale um ponto positivo do Flamengo no jogo de ontem, Vene Casagrande. Olha, é difícil falar apenas um ponto positivo, Fernandinha Maia, porque eu acho que novamente o Flamengo fez uma boa partida, inclusive eu considero um resultado extremamente injusto, porque o Flamengo foi dominante em quase 90 minutos do jogo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo avassalador do Flamengo, transição rápida, saída de bola praticamente perfeita com os zagueiros, os dois laterais muito bem em campo, o Alexandre muito bem, voltou muito bem ao time titular do Flamengo, o Wesley, chover no molhado, elogiar o Wesley, mas temos que falar aqui das partidas de Pulgar e De La Cruz. Esses dois jogadores ontem comeram a bola. E eu quero mencionar o crescimento físico do De La Cruz, porque quando ele está bem fisicamente, olha o nível de partida que ele faz. O Pulgar a gente já vem elogiando há muito tempo, não é nenhuma novidade ele jogar bem, mas o que o De La Cruz jogou, toda vez que o Fluminense tentava pressionar o time do Flamengo, era ele a válvula de escape. Obviamente, junto com o Gerson, porque eu considero esses três aí, quando eles estão bem, o meio de campo do Flamengo flui bastante. Até o próprio Arrascaeta, que era um jogador que estava fazendo atuações até abaixo do normal, foi muito bem na partida. Claro, eu não vou deixar de mencionar aqui as chances perdidas pelo Flamengo, e aí fica uma crítica, porque não pode desperdiçar tantas chances assim que foram criadas. O Plata perdeu um gol, o Luiz Araújo perdeu um gol na cara do goleiro Fábio. Óbvio que no gol do Plata ele perdido, tem também o mérito do Fábio, que foi muito bem na recuperação. Então o Flamengo ele coleciona chances, mas ele não consegue botar para dentro da rede. Foi o melhor em campo, mereceu ser campeão, mereceu o título em cima do Fluminense. Quero elogiar também o Juninho, que ele entrou muito bem no segundo tempo. Nos dois jogos. Nos dois jogos, inclusive ele fez o gol do título. Se a gente for parar e analisar o resultado 2-1, foi ele que fez o segundo gol do Flamengo. Então foi uma partida quase perfeita do Flamengo. O Flamengo não foi campeão à toa. Acho que é por isso que o torcedor do Flamengo ele tem que comemorar. E eu vejo muita gente, muitos torcedores, muita gente da imprensa minimizando pelo fato de ser Campeonato Carioca. Qual outro time que foi testado tal como o Flamengo foi testado até o momento, nesse momento de 2025? Vamos lá, o Flamengo fez 8 clássicos em 12 jogos e não perdeu nenhum.
teve uma Supercopa do Brasil. Enfim, só jogo difícil, complicado. A gente vive falando aqui que o Campeonato Carioca tem 4 grandes clubes. E aí, quando o Flamengo é campeão, tentam minimizar de alguma forma, falando que é Campeonato Carioca, ainda é muito cedo para elogiar. Não, pelo contrário, tem que elogiar, porque o título do Campeonato Carioca apenas confirma aquilo que eu venho falando, que o Flamengo está no caminho certo, está no caminho correto. O Flamengo pode até não jogar bem, mas ganhar do Flamengo atualmente vai ser uma tarefa extremamente difícil. Então, te respondendo, Fernandinha Maia, vários pontos positivos e apenas um ponto negativo, o excesso de gols perdidos. Fora isso, o Flamengo fez uma partida quase que perfeita. Muito bem, eu abri esse programa falando isso. A gente tem que saber ganhar e perder na vida, né? O Campeonato Carioca tem os seus problemas, tem as suas falhas, mas é um campeonato carioca. E vencer, se fosse qualquer time, se fosse o seu time, você ia estar comemorando, obviamente. Então o rubro-negro tem sim que comemorar todo título. Tem uma taça? Tem que comemorar, ô Lucas Pedrosa. E é isso, tá no mérito aí do rubro-negro, que mereceu vencer essa competição, jogou ela bem. Ô Lucas, e do lado do Fluminense? O Flamengo fez uma estratégia ali de tentar travar o Arias e até ele sofreu muitas faltas, até conseguiu 2 cartões no primeiro tempo ainda, porque ele estava sendo, entre aspas, caçado, mas foi a forma que o Felipe viu de neutralizar um pouco a força do Fluminense, né? Eu vou na sua linha, Fernanda. Boa tarde a todos, ao Vene, parabéns ao Flamengo, parabéns pela conquista, porque apesar do campeonato ser muito mal organizado, isso não apaga o brilho do Flamengo, que foi amplamente superior durante o campeonato inteiro. E o Fluminense ontem sofreu mais do que eu esperava, cara. O Fluminense precisava do resultado. O Mano entra com o Lima dentro da partida. Eu não consigo entender por que ele entrou com o Lima, que estava voltando de lesão. O Fluminense é amassado pelo Flamengo no primeiro tempo e continua sendo amassado no segundo tempo. A questão é que o Flamengo não conseguiu ser crucial no momento de fazer o gol. Principalmente o gol que o Luiz Araújo perdeu cara a cara com o goleiro Fábio. Aquilo ali era um lance para um jogador do calibre dele muito fácil. Mas o fato é que o começo do jogo foi muito pegado. Eu até dei uma olhada aqui nas estatísticas. Foram 41 faltas. É um número absurdo de faltas numa final. Tudo bem que final é pegado, mas 41 faltas mostra como o jogo também foi picotado de ambos os lados. O Flamengo, obviamente a falta é um recurso técnico do jogo, mas também eu acho que deixa o jogo muito mais feio. E o Flamengo conseguiu não só ter toda a posse de bola, o controle, as saídas de bola rápida, a tranquilidade que o Rossi tem com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, e quando vem os meias jogarem também o Pulgar, o Gerson e o De La Cruz, praticamente eles fazem com um bobinho com o time adversário. Essa que é a grande verdade. Olha que o Fluminense tem jogadores capazes de conseguir marcar essa pressão alta, mas a qualidade técnica fala muito sobre esse time do Flamengo, e o Felipe Luiz, mesmo quando não tem facilidade na saída de bola, consegue fazer o lançamento longo, e isso amassou, isso acabou amedrontando também o Fluminense, que não conseguia sair do meio campo. Gente, foi impressionante. Até os 35, 40 minutos do primeiro tempo, o Fluminense não passava do meio campo, e isso aí mostra a superioridade dessa equipe, como eu falei aqui, independentemente do brilho do Campeonato Carioca ou não, o Flamengo é muito superior a todos os rivais por aqui, pelo menos nesse início de temporada. É absurdo, assim, é uma equipe completamente equilibrada, que poderia ter saído com a vitória, porque na minha opinião não foi falta, não tinha que ter acontecido nada no lance do Juninho, não foi falta nem do zagueiro e não foi falta nem do Juninho, era para ter sido dado gol. E se eu reclamei muito da arbitragem aqui em outros momentos, dessa vez o Flamengo foi prejudicado na minha visão. Mas o Felipe Luiz dando passos muito sólidos nessa carreira como técnico, e um time que joga a maneira dele, um time que sempre joga sério, um time que dificilmente baixa concentração, e quando baixou concentração correu riscos no primeiro jogo contra o Fluminense, então é um ponto de atenção, mas por ser começo de temporada também, alguns jogadores que precisam se recuperar, o Arrascaeta pode jogar mais, o De La Cruz, para mim, já tem se apresentado numa versão melhor nessa temporada. E aí, Abel, minha única corneta, torcedor rubro-negro vai ficar bravo comigo para variar, mas preciso... Qual é a corneta que você vai soltar agora? Não, preciso dizer, depois do que foi esse campeonato, boa parte da torcida do Flamengo tem que fazer uma fila de joelhos para pedir desculpa para o Wesley. O Wesley jogou muito, um dos destaques do Flamengo no Campeonato Carioca, demais, 21 anos só, tende a ser uma das maiores vendas do Flamengo, talvez na próxima janela, se o Flamengo conseguir segurar no fim do ano, seria ótimo ter o Wesley nessa temporada, mas o que tem jogado de bola, personalidade, apoia bem tanto por dentro quanto bem aberto pela lateral, e um jogador que com menos de 20 anos, Abel, foi praticamente massacrado por boa parte do torcedor, que não entendia que era um jogador que tinha acabado de subir da base, jogador jovem como ele, vai errar, vai oscilar, ainda mais um jogador de apoio que precisa arriscar
passes, dribles, é normal. E a torcida do Flamengo de 2023 com o Wesley era um jogador que não servia mais. Era um bagre, não serve para jogar no Flamengo. E um jogador talentosíssimo, com muito potencial, e colocaram no colo. O Rodinei, na mesma posição, chegou a ser muito criticado e terminou jogando muito no Flamengo. Também. O outro caso. E já tinha acontecido isso com o Rodinei e a torcida do Flamengo repetiu com o Wesley. Então, graças ao Filipe Luís também, que soube tirar o melhor desse jogador, ele não foi rifado e poderia até ter saído. E ali para a Atalanta, né, naquela negociação que não deu certo, certamente essa rejeição de parte da torcida deve ter motivado naquele momento dele pensar, poxa, em vez de ficar ouvindo vai aqui, em vez de ficar tendo minha confiança agredida todo santo dia, eu vou para a Europa na primeira proposta que aparecer. E que bom que ele ficou, que bom que está amadurecendo no Flamengo. E a gente precisa falar isso, Abel, porque o Flamengo agora quer investir cada vez mais na base. Então, mais jogadores terão espaço no time principal, ainda mais com o Filipe Luís, que conhece bem a base, que vai valorizar. Então, o torcedor precisa ter um pouco mais de paciência. Nem todos se adaptam rapidamente, amadurecem rapidamente, alguns demoram. E assim, alguns jogadores não podem pagar pelo preço de um time mal ajustado. Em 2023, o Flamengo não ganhou nada. O time não dava respostas com nenhum treinador, começo com o Vitor Pereira, aquela coisa toda atordoada, uma temporada realmente em que o Flamengo jogou no lixo. E aí pegam 1 ou 2 ou 3 para crucificar. E o Wesley foi um desses caras. Então, por pouco, não só o Flamengo, mas o futebol brasileiro foi privado de ter um grandíssimo jogador, que está se mostrando agora, merecidamente convocado para a seleção. Então eu falo isso, não é... Porque todas as torcidas Vigor são... físico, hein? Não é só do Flamengo, mas pegaram no pé de um garoto que estava em ascensão e foi rifado num momento de crise técnica de todo o time. Então que bom, fico feliz mesmo do Wesley ter dado a volta por cima, porque é muito talentoso e jogou muito. Ele influenciou nos 2 jogos. Desculpe, Mari, o amigo Rafael Prats, que sempre nos assiste, o tático, sempre cuidadoso, pé no chão, mas ele falou, tem potencial para ser o novo Cafu. Falou, né? Eu falei, calma, Prats. Diga, Mari. É a cara dele, de fazer as comparações. Não, e o Wesley, ele influenciou nos 2 jogos, porque no primeiro marcando, né, o gol ali, a gente até falou sobre falha ou não do Fábio, mas ontem o Canóbio ficou muito na preocupação na marcação do Wesley. Então o Fluminense ontem, ele também ficou travado de um lado por conta da condição do primeiro jogo, que o Wesley teve liberdade para dentro, trazendo para dentro, marcar. Falando do Fluminense ainda, que eu acho que a gente elogia muito o Flamengo e tem que elogiar, e é mérito, e a gente tem falado muito sobre a caminhada do Fluminense nesse início de temporada, que se apresenta de uma forma interessante, um bom mercado, mas o Fluminense ontem ficou evidente essa falta da criação do meio de campo, né? Não tem o Ganso ainda, ficava muito na função dele, o Arias se tornou esse jogador na ausência do Ganso, mas ontem com o Lima não funcionou. Para liberar um pouco mais o Arias pelo lado. Ontem com o Lima não funcionou, o Fluminense ainda nesse setor sente falta de um articulador. Não tem o Ganso, o Renato Augusto já chega numa condição também que a gente sabia que fisicamente ele não iria render tanto. Acho que é o reforço, a gente está pontuando nesse pré-brasileiro quais são as carências de vários times, né? A do Fluminense é fundamentalmente essa. E na linha os humilhados serão exaltados, o Juninho realmente... Pode ser um jogador importante para o Flamengo, já está sendo, mas não necessariamente do jeito que a gente imaginava, né? Que ele vem para ser o centroavante, lá, o homem-gol. Ele tem colaborado com outros tipos de valência, o que pode ser ótimo também, porque a gente não pode esquecer que o Pedro está para voltar. E o Juninho fez gol também, né, prof, no primeiro jogo. Então tem tido a sua importância. É para não entrar nessa roda que é muito cruel de colocar rótulo em jogador, de dizer que não serve. Primeiro tem que... Espera um pouco. E o técnico... Experimentar, né? O Filipe Luís tem dito, olha, participação do Juninho, é um jogador que eu valorizo e até segurando também expectativas em relação a ele. E falo isso, Abel, não é pelo fato do Flamengo ter ganhado o Campeonato Carioca. De novo, campeonato estadual não é parâmetro para a temporada. Mas pelo que o Flamengo vem jogando desde o ano passado com o Filipe Luís, essa solidez do trabalho, os reforços, jogador, o Pedro voltando ao time, a ideia do Filipe Luís, e acho até que no Campeonato Carioca o Flamengo até poderia jogar mais, mas como era muito superior, acabou dosando também intensidade, muitos jogos com excesso do calendário, muitas competições pela frente, mas até aqui
o Flamengo é o que passa mais confiança de que pode chegar longe no Mundial de Clubes, entre os brasileiros que vão disputar, porque a gente fala de várias competições, mas o Mundial de Clubes tem um peso especial. É difícil para um time brasileiro sonhar com o título, mas até aqui, comparando com o Palmeiras, com o Botafogo e com o próprio Fluminense, que também estará no Mundial, o Flamengo está bem à frente nesse começo de temporada. Para mim, o Flamengo é o time dos brasileiros. Se um pode sonhar com o título ou chegar numa final, esse clube é o Flamengo, pelo que faz o Felipe Luiz, pelo elenco que tem, pelos grandes jogadores e alguns ainda, como a Arrascaeta, podem render mais. Então, acredito que o Flamengo tem uma boa temporada pela frente sob o comando do Felipe Luiz. Felipe Luiz, citado pelo Breiler, vai aparecer agora na nossa tela com números, porque realmente vem chamando muita atenção. Ah, mas ele tem o melhor elenco. Nem sempre o técnico pega o melhor elenco e já traz resultados tão rápidos. Não só com títulos, conquistas, mas com um bom desempenho, né? Vários técnicos passaram pelo Flamengo. O Gaúcho pagou a língua em relação a isso. Ele dizia que no Flamengo era fácil, quando ele foi não conseguiu. Mas chegou perto, né? Do título da Libertadores. Incontestável, derrotas e títulos de Felipe Luiz em 27 jogos no comando do Flamengo. Uma derrota e 3 títulos, professor. Para o Fluminense, né? Num jogo ali intermediário, entre outras coisas para fazer. E não é só número, né, Abel? É a postura do Felipe Luiz, postura em coletivas, com os jogadores. Ele traz muito essa questão de ter estado lá com alguns desses jogadores há algum tempo. Ele já era um jogador que, como jogador, dava pinta de que seria um bom técnico, tinha leitura tática. Acho que o mais difícil foi quando ele assume, ainda com aquela história do Gabigol, ele já deixou claro que, antes de tudo, ele não era o amigão de ninguém, ele era o técnico. Então, tudo isso são pedrinhas e agora ele vem também ter uma contribuição recente, que o profissionalismo finalmente chegou ao futebol do Flamengo. Porque o profissionalismo havia chegado ao clube Flamengo. Contas em ordem, isso era uma outra história. Agora, o futebol do Flamengo precisaria ser profissionalizado. E ele parece ter uma simbiose muito interessante com o Boto. Assim como a torcida tem com o estilo que ele propõe. O Flamengo é um desses clubes, o Breiler falou, e é verdade, o estadual não é parâmetro para a temporada, mas os bons times desse começo de ano já têm um residual de serem testados em Campeonato Brasileiro. Sim, né? Isso acontece com o Flamengo, acontece com o Inter do Roger, acontece, numa certa medida, com o Corinthians do Ramon Dias. Então, dessa vez, não é só estadual, não. Já é um bom trabalho que se provou em outros tipos de jogo. E, além disso, o Felipe Luiz, ele merece não ser... É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira, depois desse título inédito pra cima do Fluminense, que é o nosso freguês, temos que comemorar, vamos pra cima com tudo, né? O Flamengo pode, assim, almejar muitas coisas nessa temporada, que o Felipe Luiz, o que ele está fazendo no início da sua trajetória, no início da sua jornada, tem que bater palma, tem que parabenizar o Felipe Luiz, porque ele é um técnico sensacional, ele é um técnico que dispensa comentários e ele tá conseguindo fazer esses jogadores performar cada vez mais, extrair o melhor de cada jogador. Isso é muito importante, né? Ainda mais num plantel recheado de jogadores bons, né? Como tem um Flamengo. Então, assim, parabéns Felipe Luiz, parabéns a todo o elenco rubro-negro que não deu mole, né? Que não tirou o pé, né? Ficou ligado os 90 minutos, né? A decisão toda. Então, assim, o Flamengo fez 2 gols, né? Que no meu ponto de vista, o primeiro gol, né, valeu e valeu muito. Já o segundo gol estava impedido, mas é bola pra frente. Agora é focar, ter essas 2 semanas aí para preparar a equipe para o início do Campeonato Brasileiro, que agora é que vai começar a temporada. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, a nação rubro-negra vem pedindo constantemente não só a contratação do Jorginho, mas também a contratação do John Ares. É isso mesmo, a nação rubro-negra se identifica muito jogador, né? Todo mundo fala que ele tem a cara do Flamengo, aquele cara guerreiro, aquele cara que não desiste dentro de campo. É um cara assim muito, muito técnico, e nesse time do Flamengo aí, eu tenho certeza que o John Ares irá jogar muita bola. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver John Ares vestindo o manto sagrado? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!